Estamos live, Bibi. Olá, pessoal, boa tarde. A gente começa aqui agora o evento do Hacker Cidadão, em que a gente está na edição 8.0, tentando provocar os participantes para encontrar soluções dos problemas urbanos que a gente tem na cidade do Recife, a partir da visualização de dados e a análise deles dentro do tema Minha Cidade em 15 Minutos. Esse tema está muito relacionado com os trabalhos do professor Carlos Moreno, da Universidade de Paris, e a gente vai tentar explorá-lo dentro da cidade do Recife, ver o que é possível fazer nesse tema, nesse contexto, que é um tema crescente, pensando em cidades e bairros compactos, a fim da gente conseguir encontrar essas novas maneiras de pensar e defender cidades mais sustentáveis e acessíveis nesse raciocínio de 15 minutos de distância com a bicicleta. E aí, para discutir esse tema aqui hoje, a gente está aqui com algumas pessoas que gostaria de apresentar. Nós temos o Cláudio Marinho, que ele é consultor em cenários e estratégias na Porto Marinho Limitada. Ele é conhecido pelo setor de tecnologia da informação e comunicação, pelo seu trabalho na coordenação política pública, que resultou no Porto Digital. A Cris Lacerda, ela é sócia e CTO do FabLab Recife, é designer de produto e especialista em Future Thinking. E a Clarice Duarte, que é arquiteta e urbanista, mestre em planejamento urbano e dinâmica dos espaços pela Universidade de Paris, doutoranda em planejamento sustentável e professora pesquisadora na Unicap e CAM. E, por fim, apresentando o Alisson, que também vai contar um pouco mais dele aqui para a gente. E antes de passar a bola para ele, me apresentando um pouco melhor, eu sou a Bibiana, sou arquiteta e urbanista do coletivo Metrópole 1 para 1. Nós somos de São Paulo, estamos aqui invadindo o espaço, conversando com os reticentes, e vai ser um prazer estarmos conversando nesse tema um pouco mais hoje aqui com vocês. Alisson, vamos falar um pouquinho aqui com a gente? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alisson Palisser, eu sou mestre em ciência política, trabalho na cooperativa Data Activist, é uma cooperativa francesa que milita, que advoga pela abertura de dados abertos, e a gente é responsável, junto com a Aegis, pelo projeto Smart City Brasil, que é um projeto da Agência Francesa de Desenvolvimento, para, enfim, buscar novas soluções para cidades, para pensar cidades. E Recife é uma das cidades contempladas dentro do projeto, que a gente está trabalhando desde ano passado. Antes de passar, acho que a palavra para o Eugênio, que é dar uma palavrinha também, imagino, quero agradecer a todos os convidados presentes. É uma honra poder participar e poder dividir esse espaço com vocês e receber um pouco do que vocês têm para passar para a gente. E acho que é isso daí. Bom, boa keynote para todo mundo, e eu passo a bola para o Eugênio. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. A minha palavra aqui hoje é uma palavra de boas-vindas e de agradecimento, tá certo? A gente já está aí no 8º Hacker Cidadão, é uma construção que a gente tem feito em cima dessa nossa política da Prefeitura do Recife em dados abertos, tá? E em estimular o uso de dados. Acho que a temática desse ano é uma temática muito atual, né, da cidade em 15 minutos. A Bibiana aí, os palestrantes os painelistas, né? Tenho certeza que vão dar show nesse tema. A expectativa nossa é que esse ano a participação das pessoas também propondo soluções dentro da temática seja bem ampla, tá? E agradecer aos nossos parceiros, tá? Agradecer aí, primeiramente, a Controladoria do Município, né? A Data Activist, a FD, obrigado aí, Alisson, né? Os nossos parceiros aí de São Paulo também que estão participando desse evento com a gente, né? Isso para a Imprel e para a Prefeitura do Recife é de um orgulho muito grande, tá certo? Eu entrarei logo mais às 3h30 no outro evento, que desta feita eu vou ser um painelista, falando sobre dados também, mas a gente sei que vai ser gravado aqui, e um dos painéis que eu vou, um dos keynotes que eu vou assistir em breve vai ser o de vocês, tá certo? Então, boa sorte a todos, boa sorte aí a Cláudio, a Cris, a Clarissa, a Bibiana, tá certo? Agradeço mais uma vez a presença de vocês, e talk show aí, talk show, Alisson. Grande abraço.
Obrigada, Eugênio. Muito obrigada, Eugênio. Alisson, você vai querer dar mais alguma palavrinha? Senão eu já vou passar a palavra para o Cláudio iniciar as nossas apresentações. Não, acho que a bola é sua, Viviana, pode ir. Legal, então, Cláudio, muito obrigada por estar nos trazendo um pouco mais do seu trabalho. Pode compartilhar já aqui com a gente, se tiver Obrigado, alguma boa tarde a todos, um prazer especial estar neste 8º Hacker Cidadão, que eu admiro muito, do trabalho feito pela Imprel. Em vários momentos aí compartilhamos mesmos desejos e do mesmo trabalho. Já fui da Imprel, sempre um orgulho muito grande estar nesses eventos quando me convidam, e em especial no deste ano, que trata de um tema que tem me atraído muito recentemente, tanto que a minha reflexão vai ser bem embasada numa experiência que temos aqui no Porto Digital e que, como consultor, eu tenho hoje desenvolvido em outras cidades. Eu agradeço muito pelo convite e é um prazer especial estar compondo esse painel com Cris, com Clarissa, com Bibi, que cada uma conheço o trabalho de cada uma, tem excelentes contribuições a dar sobre o tema. São 10 minutos, eu vou usar os minutos que tenho fazendo uma apresentação muito rápida, com imagens mais sugestivas do que quero propor. Eu tenho trabalhado uma caminhabilidade de 5 minutos do Porto Digital. Eu peço licença à prefeita Anne Hidalgo de Paris, e sempre refiro e vou referir aqui, pelo excelente trabalho que está fazendo, que tem se distribuído por todo mundo, a aliança que os prefeitos como ela e outros em todo o mundo, na pandemia, fizeram para enfrentar o desafio do pós-pandemia das nossas cidades, uma das alianças mais sólidas que conheço nessas articulações de rede de cidade. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho e o tema da cidade de 15 minutos, que foi trazido por Paris e outros também, nos Estados Unidos, a cidade de 20 minutos, ou bairros de 20 minutos, que seja, esse tema é extremamente relevante para o que vimos fazendo. O Porto Digital, no Recife, muitos conhecem, mas para quem não conhece, é o lugar onde as conexões acontecem, é assim que a gente se posiciona, onde as conexões acontecem. Nós estamos no bairro do Recife, centro histórico da cidade do Recife, a ilha do Recife. Há 20 anos nós temos aí uma das experiências consideradas hoje de revitalização de centros históricos no Brasil, mais exitosas até agora e mais diferentes. Nós temos neste conjunto casario, nesse conjunto tombado pelo IPHAN, nós temos hoje 340 empresas e instituições de pesquisa, centros de pesquisa, que tem 11.400 colaboradores, tem, durante a pandemia, 2.000 vagas abertas e já revitalizou os investimentos feitos na restauração de prédios históricos nesse perímetro do bairro, já revitalizou 84 mil metros quadrados de prédios tombados. É extraordinário quando você considera que é uma iniciativa público-privada que envolve universidades, governos e as empresas. É a partir dessa experiência que eu tenho refletido e tenho exercitado nas minhas tarefas de consultor. Trabalho com cenários, estratégias de empresas e governos. Tenho exercitado um tipo de caminhabilidade bem diferente. Eu fui buscar, e repito, e registro a inspiração na cidade de 15 minutos lá da França, aquela em que a prefeita e seus colaboradores propõem que você deve satisfazer as necessidades básicas no máximo em 15 minutos de caminhada, de bicicleta, etc., desde moradia, trabalho, educação, compra, lazer, cultura. E nós trouxemos esse conceito para a ideia de que nós podemos ter, e estamos tendo, desenvolvendo no caso do Porto Digital há 20 anos, ter distritos de inovação de 5 minutos. O que significa de 5 minutos? Significa que em 5 minutos nós podemos atingir, no máximo em 5 minutos, 80% dos colaboradores que trabalham nessas empresas de centro de pesquisa. Então, o que eu faço normalmente
é usar o exemplo da minha empresa, que fica aqui na Rua da Guia, no prédio de Softex. Tracei o raio 350 metros, que dá uma caminhada máxima de 5 minutos pela sombra, escolhendo a calçada, e Clarissa vai nos ajudar muito para falar sobre essas caminhabilidades urbanas e as necessárias condições para que isso aconteça. Mas eu repito, escolhendo a calçada da sombra, no máximo em 5 minutos eu posso chegar a 80% dos que ocupam esse distrito de inovação do bairro do Recife. No caso de Manaus, a Prefeitura de Manaus me contratou para trabalhar a revitalização do centro histórico com esse conceito de atração de empresas inovadoras. Nós levamos para lá, tem uma equipe de urbanistas comigo, Milton Botla, Geraldo Marinho. Nós estamos num momento bem interessante agora, em que o que vocês veem aí no centro, o Cassina, no centro histórico de Manaus, vocês veem o porto por perto, e na caminhabilidade de 5 minutos, é um prédio que foi um hotel no fim do século XIX, edifício colonial, e ele foi inaugurado ontem pelo prefeito, a sua restauração, é isso que vocês veem, é um projeto belíssimo do arquiteto Lohan, que é da prefeitura, um arquiteto muito premiado, é belga, mas trabalha há anos lá em Manaus, e para vocês terem uma ideia, veja, esse foi o partido da intervenção, deixar essas características originais, inclusive de acabamento, cores originais do prédio, que era um hotel, ficou 30 anos fechado, entrou em decadência, e vai ser, a partir de hoje, está sendo o Casarão da Inovação, Cassina, que é o polo irradiador da revitalização do Distrito de Inovação no Centro Histórico de Manaus. Isso, eu trabalho há quase 8 meses com eles e estou muito feliz pelo fato de ter sido inaugurado isso ontem. E vejam, interessantíssima a forma como o Lohan tratou, tem um jardim interno, é toda uma estrutura metálica, descolada das paredes, é uma incubadora, aceleradora, tudo isso que a gente conhece muito aqui no Porto Digital. Então, só para referir que essa ideia da caminhabilidade vem sendo levada a outras experiências, essa daí de Manaus é um exemplo do que eu tenho feito. Agora, temos uma pandemia. Eu vou pegar meus 4 minutos finais para dar uma corrida aqui em algumas coisinhas. Nós estamos num momento em que esta frase de 1904, de Patrick Geddes, se aplica muito bem. A cidade não é um lugar no espaço, é um drama no tempo. Nada mais dramático do que enfrentamos hoje, e nós estamos num processo de retomada de uma convivência híbrida físico-digital dos nossos negócios no Porto Digital, e eu tenho feito, junto com equipes, grupos mais diversos, eu sou conselheiro do Núcleo de Gestão do Porto Digital, do CESA também, que é uma instituição de pesquisa inovadora, âncora do Porto, mas nós temos discutido muito essa volta ao físico, ao presencial. E as questões que eu trago são questões de espaços, ambientes, lugares, dramas no tempo, de transações de negócios, de convivência e de aprendizagem. O bairro do Recife, o Porto Digital, é muito isso. E nós estamos tendo que aprender na velocidade da crise. Isso é algo que ficou muito presente, muito dramaticamente presente na nossa convivência ali no Porto Digital. Isso significa, entre outras coisas, mas tem elementos que já estão muito claros para a gente, que hoje, nesses desafios da pandemia e do pós-pandemia, a reconfiguração das nossas cidades e dos negócios, que as plataformas vieram para ficar. Quem não tinha entendido ainda isso, eu uso aquela frase, quem não tem plataforma vai ser plataformizado por alguém. Tem que entrar na de alguém. Isso, a crise nos levou isso com muita clareza. Outra, tem tudo a ver com o debate que estamos tendo aqui sobre cidades compactas, como a Bibi referiu no começo, fluxos, cidade de caminhabilidade, etc. Nós estamos num processo de reestruturação, relocalização das atividades econômicas e de convivência nas cidades. É uma descentralização e distribuição das próprias empresas.
e estão reconfigurando seus modelos em um modelo híbrido, físico, digital, remoto, presencial, em sites os mais diversos. Nós temos observado uma tendência de redistribuição das atividades desta forma. Atividades que hoje sejam quaisquer que sejam as atividades, quaisquer que sejam as indústrias, são tudo como serviço. Produto, serviço, intensivo em serviços, serviços que precisam circular, ser distribuídos em plataformas digitais. O mundo, portanto, como Silvio Meira, o nosso líder, empreendedor, professor aqui, fala muito, o mundo digital, físico, digital e social, mas que não prescinde da convivência física, isso é importante. Eu vi uma manchete hoje no jornal, o valor econômico de hoje. Opa, não é bem assim a história do home office. As empresas se animaram por reduzir aluguéis, etc., mas viram que a convivência na organização, a cultura organizacional, exige um outro tipo de comportamento muito mais híbrido. E as nossas cidades, as mais densas, são os lugares adequados para reconfigurar essa convivência. E mais ainda no lugar, volto à tese, um lugar de caminhabilidade tão fácil como é a caminhabilidade do Porto Digital. E uma constatação final dessa reflexão que estamos tendo tem a ver com a necessidade de formar novas lideranças, porque nós estamos exigindo, os tempos exigem, lideranças que entendam o que está acontecendo e o que vai acontecer. Mas uma última palavra. Em nenhum momento deixei de estar convicto, como sempre estive, de que não se faz cidade, não se faz ambiente de convivência sem levar em conta paisagem, textura, escala humana e afeto, além da criação de metáforas mobilizadoras, metáforas que nos levem a uma reapropriação afetiva do lugar. Nós temos um outro processo de reapropriação afetiva do bairro do Recife. Vai ser muito interessante, e eu quero estar com vocês discutindo e implementando ações nesse sentido. Essa foi uma experiência de jovens que colocaram coraçõezinhos durante toda a noite nos monumentos, nos poetas, estátuas de poetas à margem do Capibaribe, num processo de reapropriação afetiva da nossa cidade, importantíssimo. Esta apresentação está no Bitly, CM_Hacker8, e está inteiramente à disposição. Obrigado. Peguei o tempinho aqui, Bibi, só peguei 1 minuto a mais. Obrigado, estou à disposição. Tranquilo, Cláudio, muito, muito obrigada, muito importante todos os pontos que você nos trouxe. Acho que vai estimular aqui uma discussão muito importante para a gente, depois de ouvir a Clarissa e a Cris. Agora, tenho o prazer de convidar a Cris para estar nos contando um pouco mais do seu trabalho. Cris. Vou compartilhar aqui. Acho que o João já tem a tua, não, Cris? Não, está comigo. Não, aqui já está aparecendo. Agora foi. Ok? Agradecendo também o convite, né? Eu sou um grande entusiasta de hackathons, já fui participante, mentora, jurada, organizadora, inclusive do próprio Hacker Cidadão, né? 4.0, em 2016 com o Fab Lab, que o tema foi Internet das Coisas, né? Então, assim, participar agora do Hacker Cidadão 8, com esse tema importante de dados, que é uma época que a gente está vivendo essa discussão sobre os dados e a aplicação prática disso, né? Foi com muita felicidade, assim, de estar participando aqui. E eu vim falar um pouquinho desse modelo que eu trabalho mais no Fab Lab, né, em diversos Fab Labs do mundo, que tem essa iniciativa chamada Fab City. Antes, eu sempre começo, assim, falando que, na verdade, a gente está passando por um processo de transformação de um modelo urbano industrial para um modelo urbano digital, né? E esse modelo urbano industrial, na verdade, como também o digital, ele se baseia numa tríade que é da tecnologia, da cidade e da sociedade. Então, tudo que acontece em um dos elementos dessa tríade acaba incidindo nas outras também. Então, tecnologia, cidade e sociedade vão estar sempre interligados. Como, por exemplo, quando a gente tinha uma economia, uma economia industrial, as cidades passaram, né, com o urbanismo, a aplicar no seu espaço urbano, no seu projeto, a lógica das fábricas. E essa lógica foi muito de setor.
Então, mostrando aí, por exemplo, Brasília, que é um dos modelos que a gente mais conhece, é o setor de educação, o setor residencial, o setor administrativo. Então, a cidade é uma fábrica, né, nesse modelo, assim como a sociedade também é uma sociedade de consumo, bens de consumo industrializados, né, desde eletrodomésticos até a própria alimentação passou a ser industrializada, né. E hoje o que acontece? A nossa tecnologia ela é digital, ela é baseada em dados. Então, se a gente teve essa transformação digital, que está tendo, né, ainda, a gente tem também uma nova sociedade já nativa, que já nasceu no digital. E isso tudo leva a novas formas também de cidades. Então, a gente vai ter essa mudança de cidade, a sociedade está pedindo, a tecnologia está aí forçando, então essa modificação também vai ter na questão das cidades em direção à tecnologia e os dados. Então, muito do que a gente fala disso é sobre cidades inteligentes, né, smart cities. Mas smart cities, cidades inteligentes, ela não tem um modelo só, são diversas abordagens de diversas pessoas pelo mundo que estão trabalhando de forma diferente essa conexão com o digital e principalmente com os dados. Há mais de 10 anos, mais ou menos, a gente tinha esses modelos, é uma coisa que eu também sempre mostro bastante, para ver a diversidade de abordagens de cidades inteligentes, e eu gosto muito também de mostrar esse, que era Cidades Sensitivas, né, que é um projeto bem legal que teve no MIT, o Fab Lab, é uma rede mundial que nasceu no MIT, então a gente sempre está pesquisando e bastante contato com o MIT, e tem esse grupo de pesquisa fantástico, que eu indico para quem vai participar do Hacker Cidadão 8.0, sobre visualização de dados, para conhecer. Então, tem aqui o endereço, aqui embaixo, Sensible City, do MIT, e eles têm mais de 17 anos trabalhando justamente essa questão de tecnologia e cidades, principalmente de visualização de dados através de diversos projetos, né? Um dos mais novos, só dando um exemplo, foi sobre a paisagem sonora das cidades durante, por exemplo, a pandemia, o lockdown, né? Eu não vou entrar muito em detalhes do projeto, foi só um exemplo, mas eles vão trabalhando essa coisa da visualização desses dados em diversos tipos de projetos diferentes, fomentando novos usos, cidades mais vibrantes com isso, sempre pensando como a tecnologia, como esses dados e como a visualização pode facilitar essa ocupação de diversas outras formas. E também, mais recentemente, isso foi uma matéria na revista que eu acompanho bastante, que é a Maker, que muito acompanha o movimento Maker, dos últimos 5 anos já foram nascendo novas abordagens, fora aquelas outras, e quase sempre ligadas a dados, principalmente a gente sabe, muita gente discutiu muito sobre cidades compartilháveis, por exemplo, quando a gente fala de Uber e de outros serviços, não só de mobilidade. E um desses que ela apontou foram as Fab Cities, que é onde eu entro, que é onde a gente trabalha mais com o Fab Lab Recife, e com diversas, são 5 Fab Cities no Brasil e 38 no mundo. E o que são essas Fab Cities? São cidades que estão globalmente conectadas e localmente produtivas, né? E por que surgiu essa abordagem que a gente gosta, assim, nova, essa iniciativa global? Em 2054, saiu um estudo da ONU, 70% da população mundial vai estar vivendo nos centros urbanos, 70%, né? Então, imagina, se hoje a gente já tem esse grande adensamento, que já tem grandes colapsos ambientais, imagina quando vai ter, em 2054, quando 70% da população vai estar juntas nesses ambientes. Então, foram 34 cidades, isso no ano passado, esse ano já entraram umas 4 cidades, Recife está nelas, né? Então, se juntaram para compartilhar iniciativas, ações e projetos que deixam as cidades mais autossustentáveis. E o que são as cidades autossustentáveis? São aquelas cidades que consomem, elas produzem localmente no próprio território urbano aquilo que as cidades consomem, né? Então, é uma mudança do que a gente fala de modelo econômico Pito para Dido, e o que é isso? Eu vou falar agora. O modelo atual econômico é o modelo Pito, que é assim, o produto entra na cidade e vira lixo, né? Então, a cidade vira uma máquina de produção de lixo, por quê? Porque produtos são feitos em diversos países, continentes, e são transportados fisicamente, esses produtos industriais, para outras cidades do mundo.
E isso tem um impacto muito grande no meio ambiente. Então, imagina que hoje a gente está na economia digital, na sociedade digital, ou em processos de transformação digital, e a gente ainda está funcionando dessa forma da economia, da sociedade urbano-industrial. E no modelo Dido, ele não tem essa mobilidade, essa transporte, essa distribuição de produtos físicos, e sim de dados. Então, a cidade importa e exporta dados, e não produtos ou insumos. Porque hoje a gente tem essa capacidade local de fabricação, por exemplo, o FabLab, ele trabalha muito com isso, então você consegue, por exemplo, ter uma distribuição de dados, de projetos e não de produtos, para você consumir localmente. Você pode ir no FabLab, a própria indústria 4.0, quando você conecta diretamente as máquinas aos computadores, tem essa capacidade de produção local de produtos globais, né? Isso já é também um projeto que já é realidade, opendesk.cc, você adquire o projeto de designers que estão em diversos locais do mundo e você pode fabricar na sua própria cidade, seja através de uma fabricação digital ou com marceneiro do seu bairro, também pode ser produtos de moda, então com a costureira também que você tem, do tamanho que você quer, você customiza, você tem uma maior propriedade sobre esses produtos. E não só produtos, produção de alimentos na própria cidade, produção de energia na própria cidade, então, assim, moedas locais, então, por que a gente ainda está naquela coisa de fabricar dinheiro em papel e ter uma grande emissão de gases com carros fortes para, durante, assim, milhares de quilômetros, ter aquele papel em espécie, se hoje a gente tem crédito, débito, moedas digitais, as criptomoedas, e até mesmo moedas sociais em bairros, né? Nem tudo também é só tecnologia de ponta. E também, por que não, a mobilidade produzida localmente? O que é produzir localmente a mobilidade? É justamente isso, a micromobilidade ativa, é andar a pé, andar de bicicleta, você não está consumindo combustíveis, seja fósseis ou mesmo elétricos, então o seu corpo passa a ser o seu instrumento da mobilidade, né? E é interessante a gente discutir isso como FabCity, que a gente sempre atrela muito a uma tecnologia dessa produção local autossustentável, e a gente pensa assim, mobilidade também pode ser produzida localmente, né? Esse conceito da cidade em 15 minutos. Mas, finalizando, né? A gente sempre pensa muito que quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade ativa, andar a pé, ou seja, de bicicleta, a gente fala muito de infraestrutura. Vamos deixar as calçadas, ok, que isso resolve o problema. A infraestrutura é muito importante, mas será que somente ela faz sentido, assim, para transformar uma cidade, caminhar uma cidade em 15 minutos? Bom, nessa calçada você vê que ela está ok, uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, com carrinho, bebê, ela pode até passar, não quando tiver um poste, assim, ali, que está mais estreitinha, mas você vê que não é uma cidade que convida para o caminhar, né? E isso é assim, então você não tem arborização, a calçada está estreita, apesar de que está em boas condições, você tem esse muro de 4 metros de um lado para o outro, que então tem essa sensação de insegurança, porque o que está acontecendo aí, ninguém mais está vendo, então você fica a mercê do que quer que aconteça com você na rua. Então, a gente fala também que você ter uma cidade em 15 minutos não é só a condição de infraestrutura, então você oferece serviços, né, na cidade que torne atrativa ao nível do solo, e isso Clarissa vai falar muito mais, né, que eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Isso é Porto Alegre, por exemplo, eu morei lá e tinha muito dessa coisa do uso misto, não só em prédios comerciais, que você tem toda uma fachada ativa no térreo, então você tem banco, você tem loja, serviços de cabeleireiro, pet shop, lojinhas, o que for você tem no térreo, e não só de comerciais, em prédios residenciais também. Eu peguei essa foto hoje e tudo nessa mesma rua, que é um bairro de classe média alta, um apartamento sendo vendido a quase R$1 milhão, com a sua lojinha embaixo, né? Com lojinhas embaixo. Então, você consegue ter essa coisa de serviços. E você vê grandes âncoras, por exemplo, que estavam antes de shoppings, indo para as ruas também, fazendo esse movimento contrário, né? Tudo entra nesse conceito, porque, assim, o futuro é distribuído, a gente fala da economia distribuída, dados distribuídos hoje, conhecimento, design distribuído, trabalho distribuído, como o Cláudio falou,
e cidades distribuídas também, né? Então, aquela lógica do urbano industrial para o digital vai passar sobre isso, uma distribuição de ofertas de serviços dos mais diversos dentro de um mesmo bairro, e não aquela lógica da setorização como uma fábrica. E como que a gente pode ajudar mais a cidade a ser sobre isso, além da infraestrutura? Desculpa, Oi? já deu um pouquinho, Pronto. uns 10 minutos, falta Exatamente. finalizar? Era o último slide, que era só sobre isso, que é justamente a gente ver o que a gente pode ter de dados para... Pronto, deixa eu vir aqui. De ter essa mobilização, que eu tenho de dados já disponíveis para ter uma cidade mais vibrante, e você oferecendo à população uma visualização melhor do que ela pode ter de economia local, de arborização, do que quer que seja, né? E vai ser um pouquinho sobre isso essa edição do Hacker Cidadão. Bom. Cris, sensacional sua fala. Fiquei aqui com o partido de te interromper. Ainda mais quando chega num tema, essa escala do 1 para 1, que é tão importante dentro dessa discussão toda. Então, estou com um pouco com esse papel chato de controlar o tempo, mas daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Vou passar agora a fala aqui para a Clarissa. Vou compartilhar aqui no chat, gente, com vocês, um link que a Clarissa pediu para estar mandando para vocês. Clarissa, também tem uma tela para compartilhar com a gente? Sim, vou compartilhar. Vamos lá. Me digam aí se vocês estão vendo. Certinho. Tá certinho? Então, vamos lá. Vou olhar para o tempo, porque eu sou um pouquinho feito Cris. Na verdade, tanto o Cris como o Cláudio são apaixonados pelo que fazem, mas eu acho que Cláudio, como ele faz cerca de 20 palestras por dia, ele já está bem mais afiado do que a gente, né, Cris, nessa sintetização. Então, eu vou fazer esse exercício. Então, vou anotar aqui um tempinho para a gente atender direitinho aí aos 10 minutos. Então, gente, antes de mais nada, também quero agradecer esse convite, essa iniciativa conjunta, né, Emprel, Prefeitura, FD, nunca foi tão urgente, né, se já vem sendo super importante nos últimos anos. Nesse momento agora de distanciamento social e de questionamento da coexistência humana e urbana, a gente precisa urgentemente não largar vamos dizer, esse grande ativo que nós temos, que é a vida urbana, a vida nos espaços públicos, né, a locomoção, sobretudo a mobilidade ativa, que é o centro desse tema de hoje, a cidade de 15 minutos. Né? Esse tema, mais do que me interessa e me apaixona, curiosamente, há 17 anos atrás, exatamente, quando eu iniciei meus estudos de mestrado em Paris, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto da então Prefeitura de Paris que se chamava Carta de Planejamento dos Espaços Civilizados. E era exatamente há 17 anos atrás a ideia de identificar ruas ou rotas estratégicas de Paris para serem planejadas de maneira integrada dentro de um planejamento de metas e de prioridades para a cidade. E eu tanto pude acompanhar isso nos estudos, como tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de arquitetura, especialmente a AREP, que é uma agência de planejamento e arquitetura filiada à SNCF francesa, que é como se fosse a nossa Refesa, que trabalha em grandes projetos de mobilidade urbana, e acompanhei o desenvolvimento de projetos urbanos viários sendo feitos, né, lá na época. Então, assim, eu pude ter a noção do que, de fato, a cidade de Paris estava, há 17 anos atrás, buscando fazer esse repartilhamento do espaço público, da rua, sobretudo, de forma bem pragmática, bem de perto.
E não por acaso isso entrou de cabeça nos temas de minhas pesquisas desde lá, desde 20 anos atrás, quando eu me formei, a rua já era a vedete dos meus estudos. Eu sempre brinco dizendo que eu sou uma menina de rua, adoro o espaço público urbano viário, e não por acaso. E aí eu trago hoje, por isso, 3 tópicos, né, para a gente trabalhar. Eu vou passar os 3 de forma mais sintética e rápida, mas já deixo aqui o convite, como a Bibiana colocou, para vocês se informarem melhor de diversos estudos que tem a ver com um dos links que a Bibiana passou para vocês, e que a gente vai estar disponível, né, Cris e Cláudio, aí, para mentorar as pessoas, vocês, os participantes do evento, e a gente vai poder trocar e aprofundar essas ideias. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da relação entre esse tema, cidade de 15 minutos, e a urgência do planejamento integrado, que seria esse planejamento integrado, o conceito de ruas e rotas cidadãs, como caminhos estratégicos e prioritários, principalmente para alcançar essa cidade de 15 minutos, particularmente em Recife, e vamos ver rapidamente os 2 indicadores da sustentabilidade e cidadania urbana que foram investigados especialmente no Plano Ser Cidadão, que foi uma parceria entre a Universidade Católica e a Prefeitura do Recife, recentemente concluído. Fruto, os e-books estão exatamente nesse link, mas que são indicadores que vêm sendo estudados há cerca de 20 anos por vários pesquisadores da Unicap, dos quais eu compartilho essa pesquisa, né? Então, a primeira questão, né, a relação ou a urgência do planejamento integrado, me faz destacar a importância da gente ter uma visão sistêmica da cidade, né? Parece muito complicado, mas não é. Nada mais é do que a gente ter uma visão de fora para dentro e depois a gente ir entrando cada vez mais no pormenor. Então, é importante que a gente entenda que entre tantos sistemas urbanos, a gente tem um sistema muito importante, que é o sistema de espaços públicos e semipúblicos, e um sistema, vamos chamar de espaços privados. Grosso modo, não importa as áreas de especialidade de quem está assistindo, do público, a gente sabe que dos espaços públicos fazem parte, sobretudo, praças, parques, jardins, que a gente normalmente associa o espaço público a esses espaços, que a gente pode chamar de espaços públicos polares, mas a gente não pode esquecer que as ruas são espaços públicos por excelência. Os espaços públicos viários, que são os verdadeiros integradores de pessoas e lugares e atividades urbanas, né? Então, de pouco menos de 10 anos para cá, o mundo todo colocou a rua em evidência, a redivisão do espaço viário, né, ou a partilha desse espaço viário, começou a ser trabalhado de forma imperativa nas cidades, principalmente nas cidades desenvolvidas. Curiosamente, cidades como Paris, Nova York, Barcelona, Londres, Bogotá também, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê que mesmo em algumas áreas urbanas onde a gente poderia dizer que já tinha uma razoável qualidade urbana, calçadas largas, arborizadas, ainda assim alargaram ainda mais as calçadas, estreitaram mais os eixos de circulação de veículos, justamente para disciplinar a velocidade, entre outras questões, e a segurança, sobretudo das pessoas. Então, a rua, ela, mais do que nunca, ela é um elemento estruturador da cidade, sempre foi e agora está, não só na narrativa, mas também na prática do planejamento de muitas cidades do mundo. E dentro dessa visão da rua como integradora, é importante que a gente entenda que em uma rua, a gente não pode apenas enxergar os espaços de circulação, né? Principalmente de carros, que vêm regendo o planejamento de muitas décadas aí do mundo. Então, a gente tem naturalmente na rua os espaços de circulação de pessoas, pedestres, bicicletas, transporte coletivo, transporte individual, inclusive fluviais, né? Porque os rios, canais, são eixos
lineares de mobilidade. Temos a vegetalização, a vegetação urbana, arbustiva, arbórea, de forração. Temos o mobiliário urbano e as infraestruturas, que fazem parte também da rua, incluindo o comércio popular, comércio de rua. E também não podemos esquecer que a arquitetura faz parte da rua. A arquitetura, os espaços privados, sobretudo o que chamamos de interface arquitetônica, ela define as ruas e abrigam as principais atividades urbanas. Então, a gente não pode enxergar a rua de forma isolada desses elementos, ou seja, todos esses elementos têm que estar sempre vistos de forma complementar. Então, a rua, que a gente, no Plano Centro Cidadão, entendemos que o espaço urbano cidadão é o conjunto, né, essa visão integrada entre uma rua planejada com todos esses elementos e uma arquitetura, um espaço privado que dialoga com o espaço público. Então, temos a possibilidade real, no mundo e em Recife, de transformarmos espaços extremamente segregados, voltados, sobretudo, para o transporte individual e um espaço privado absolutamente individualista e introspectivo, num espaço muito mais qualitativo e integrado. Para vocês terem ideia, e essa imagem é uma visão de futuro da Avenida Cruz Cabugá. Quem é recifense naturalmente vai se ver na avenida hoje e vai entender o quão árida e quão desumana é a avenida, e essa imagem não é apenas ilustrativa, é um projeto que foi cuidadosamente pensado e ilustrado. Então, a gente vê que para a gente planejar a rua, a gente não só precisa olhar a mobilidade com todos os seus meios, a interface arquitetônica com suas formas e atividades, a vegetação em todas as suas manifestações, o mobiliário e infraestrutura com todos os seus elementos, mas em cada um deles observar atributos ou indicadores essenciais para que possamos coexistir de forma qualitativa, saudável, sustentável, né, e, sobretudo, segura no espaço público ou no espaço urbano, de uma maneira mais ampla. Então, dentro desse conceito, esse conceito é importante destacar que foi um conceito que eu venho trabalhando há cerca de 17 anos, lá justamente no meu mestrado que eu iniciei na França, mas eu continuei de forma a enriquecer de forma muito intensa ao iniciar o trabalho lecionando na Universidade Católica, onde estou há 15 anos, com colegas pesquisadores, onde através deles e mais adiante no Plano Centro Cidadão, a gente aprimorou muito essa visão do planejamento integrado de maneira coletiva, e no Plano Centro Cidadão conseguimos desenvolver uma metodologia bastante inovadora de identificação de rotas estratégicas para pedestres. Essa metodologia que eu não vou estender aqui, mas ela está explicada de forma razoavelmente detalhada nos e-books que a gente passou. Ela não contabiliza a quantidade de pedestres nas vias, mas, sobretudo, o potencial de articulação das pessoas com os principais eixos, sobretudo de transporte coletivo, com os principais espaços públicos vegetados e com os principais equipamentos ou grandes polos que a gente chama de geradores de viagem, que nessa pesquisa nós chamamos de espaços semipúblicos, como universidades, hospitais, shoppings, que atraem e irradiam um grande número de pessoas. A partir do momento que identificamos essas rotas com um nível de hierarquia e oferecemos para a prefeitura, de fato, uma lista de rotas importantes em ordem de prioridade, a gente entende que a gente pode planejar a cidade com a visão integrada e estratégica. Então, uma das vias cidadãs ou rotas cidadãs que consideramos bastante estratégica, chamamos de Rota Educacional do Recife. Esse nome, inclusive, foi batizado pelo reitor da Universidade Católica, Padre Pedro, que em meados, né, justamente no início do estudo do Plano Centro Cidadão, viu o potencial da gente trabalhar. Para vocês terem ideia, nessa rota se concentram quase 200 instituições educacionais, indo da primeira infância ao ensino superior. E nela a gente pode trabalhar uma infinidade de estratégias com uma infinidade de atores. Entre eles, podemos observar que essa rota ela vem do Marco Zero
atravessa bairro do Recife, Santo Antônio, todo o centro continental e segue para oeste do Recife. Então, envolve vários atores importantes, como o Porto Digital, como o Fab Lab, várias escolas importantes, né? E aí, para concluir... Só para avisar que já deu os 10 minutos, mas pode concluir seu raciocínio aí, tá bom? Caminhando para a conclusão, perfeito. Aí a gente tem nessa conclusão a importância de somar essa visão, né, essa noção de que as ruas e rotas têm um potencial bastante estratégico no nosso planejamento para alcançar essa sustentabilidade e essa completude, essa cidade viável a 15 minutos. E não por acaso, todos esses atributos, essa visão sistêmica da cidade está relacionada à noção de espaço urbano sustentável, de urbanismo sustentável. Ao integrar todos esses conceitos, observamos 12 indicadores, eu vou falar rapidamente aqui, que visam alcançar 3 grandes metas, né, dentro dessa busca pela sustentabilidade e cidadania urbana. Bairros ou trechos de cidade preservados e produtivos ao mesmo tempo, humanizados, seguros e confortáveis, e também integrados e inclusivos. Para isso, identificamos que a identidade arquitetônica, a proporcionalidade das edificações com o entorno, a densidade populacional, a diversidade de usos são fundamentais para promover essa preservação e produtividade. Por outro lado, a permeabilidade visual entre espaço público e privado, a caminhabilidade, vegetalização e iluminação na escala do pedestre são outros atributos ou indicadores essenciais para promover a humanização, segurança e conforto, e a acessibilidade, multimodalidade, conectividade e colaboração, outros atributos fundamentais para a gente alcançar a integração e a inclusão social nesse espaço. Então, eu vou passar rapidamente, e com isso eu concluo, como esses indicadores, a gente pode espacializá-los, podemos espacializar esses indicadores, desenvolvemos metodologias e instrumentos de análise, digamos que mais qualitativos do que quantitativos, mas todos baseados em dados também numéricos, né? Não tão estatísticos, mas numéricos, e eu acho bem importante a gente incluir isso nesse trabalho. E aí podemos, num determinado trecho, esse aí, por exemplo, é um trecho da rota educacional, e identificamos todos esses atributos, todos esses indicadores, né, podendo alcançar no final um resultado preliminar, ou um macroindicador de cidadania e sustentabilidade de uma determinada localidade da cidade, e apontar para o poder público, sobretudo, e para os diversos atores privados que podem vir e devem vir trabalhar integrados com o poder público, quais são os indicadores que estão mais problemáticos e precisamos investir mais, e aqueles que estão em razoável condição ou em melhor condição. Então, com isso, a gente acredita que a gente tem uma base de um diagnóstico bastante completo e qualitativo, que nos faz intervir na cidade de forma bastante consciente e integrada. Então, com isso, eu finalizo minha fala, agradeço a todos e me coloco à disposição aí, não só dos futuros participantes do evento, mas de todas as instituições e atores que estão aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarissa, foi muito boa a sua fala também. Obrigada aos 3. Acho que foi um prazer não só para mim, mas todos que estão nos acompanhando, de ter essa super aula dentro dos temas de cada um de vocês. E para dar agora uma continuidade aqui das provocações, a gente está com um tema muito intrigante, né, que é isso de uma cidade de 15 minutos, em que a gente tem muitas reflexões pensando nesse momento de pandemia, em que as pessoas ficaram muitos meses durante a quarentena, né? Trazendo um pouco aqui para vocês, dentro do Metrópole 1 para 1, a gente trabalhou com uma pesquisa em que nós divulgamos no modo online para os cidadãos aqui de São Paulo, para entender como estava a quarentena, como estava essa relação com o espaço público das pessoas.
E os resultados, eles nos trouxeram alguns pontos muito interessantes que levam sempre a essa discussão da cidade compacta, de começar a olhar para os centros de bairro, perceber que muitas vezes não existem esses centros de bairro, e como, às vezes, esse tipo de trabalho se torna dados muito importantes para o poder público também poder começar a tentar trabalhar de um modo um pouco mais micro, né? Em como as pessoas estão tendo esse vínculo com o espaço público. E aí eu trago isso aqui para vocês para tentar puxar um gancho para a gente... vocês já deram aqui uma amostragem da importância do uso de dados para a gente conseguir trabalhar as nossas cidades, mas eu gostaria que vocês contassem um pouco mais de como vocês acham que esses dados eles podem nos auxiliar para criar essas tendências, voltar a ter essa vivência no espaço público durante ainda a pandemia, né, que a gente ainda não tem uma certeza de quando essa situação vai mudar, e nesse futuro, espero que próximo do pós-pandemia. Então, gostaria que vocês contassem um pouco mais com esse foco de como vocês acham que pode estar ajudando os dados e esse conceito para esse desenvolvimento de cidades. Aí, eu não sei quem gostaria de começar a falar, talvez na ordem das apresentações, Cláudio, para falar um pouco. Pode ser. É um bom tema. Agradeço pela pergunta, porque você nos ajuda a complementar todo o raciocínio e a prática conceituais, raciocínio conceitual e as práticas que temos aqui em planejamento urbano, no caso particular da minha experiência do bairro do Recife. Eu gosto de dizer, e aí brincando com o Cris, que... Cris, depois eu vou pegar a tua apresentação, porque eu nunca vi tanto adjetivo para a cidade, muito mais criativos, muito mais, do que Smart City, que predominou. E tu sabes que eu tenho minha desavença com Smart Cities. Mas vou pegar o gancho aí do que Cris trouxe para trazer mais um, né, que está surgindo com a pandemia. Cidades policêntricas, que tem a ver com a pergunta aqui da Bibi. O que está acontecendo? Finalmente, caiu a ficha, vou usar a metáfora do passado, caiu a ficha, e que nós não podemos ter uma cidade com um centro só e absolutamente esvaziado. Quer dizer, nós não temos nenhuma coisa nem outra, nós não temos nenhuma cidade que tenha um centro dinâmico, ou os centros, inclusive, de São Paulo, passaram a perder dinamismo com todo o espraiamento da cidade, essa história toda que conhecemos, e eu vou ser breve. Qual é a situação agora? É que com as pessoas em casa, e aí as ilustrações que trouxe a Cris, e o excelente trabalho feito pela Unicap, com a prefeitura, dessas rotas cidadãs aí que a Clarissa trouxe, contribuem para nós discutirmos isso, que é, ao ficarmos em casa e descer dos nossos prédios para uma rua não caminhável, por isso eu quero dizer que não tem nenhum daqueles elementos que Clarissa trouxe também, que são necessários para uma rota cidadã de convivência com a cidade, convivência entre as pessoas. Ao fazermos isso na pandemia, nós caímos finalmente na constatação de que nós não temos uma cidade equipada nos bairros, por mais ricos que sejam, e aquela foto daquele paredão de Boa Viagem que a Cris trouxe é bem emblemática, por mais rico, aquele é o metro quadrado mais caro do Recife. Você tem 2 paredões que inviabilizam, impossibilitam a qualquer caminhada, vou chamar assim. Então, finalmente, a pandemia trouxe a discussão para todos os setores, e principalmente para as empresas. O que é que isso significa? As empresas, e aí traz para os temas da minha caminhabilidade, 5 minutos, por isso que é importante fazer esse diapasão, 5, 15, 20. 5 minutos significa, eu preciso descer do meu home office, eu vou botar aspas nisso, mas meu lugar de trabalho, em que convive família e atividades da família, nos empregos, nos trabalhos que tem, eu preciso descer e comprar pão, preciso descer e comprar algo que falta na farmácia. Essa caminhada é uma caminhada de 5 minutos no máximo, não pode ser mais do que isso. Só que não há condição, a cidade é inóspita para isso. Agora, imagine o que é uma empresa, grandes empresas. Eu tenho exemplos concretos de empresas que estão trabalhando. Uma delas é a Accenture, por exemplo. A maior empresa que está no Porto Digital tem 2.500 pessoas trabalhando. Chegou a pandemia, só contrata agora para trabalhar remoto.
Qual é a estratégia da Accent? Ela caiu assim, opa, vamos trabalhar remoto. Estão revendo tudo isso, hein? Significa o quê? Os trabalhadores remotos vão ter que vínculo com a cultura organizacional. Como vai ser a supervisão do trabalho? Quais são as condições dentro de casa que essas pessoas têm? E como elas vão conviver nos lugares em que moram / trabalham. Aí entra a questão dos centros de bairro. Aí entra a questão do desenho na escala micro. E, finalmente, entra a questão dos dados. Veja como é importante esse tema hoje aqui para a gente. Nós somos cidades de fluxos. Então, a melhor ilustração que eu vejo é uma que eu uso há tempo, chama livelihood, de neighborhood, mas live, de morar na vizinhança, livelihood. Quais são os fluxos hoje, às 4 horas da tarde, no lugar onde eu moro? Onde há concentrações, onde há linhas de desejo. Esses dados estão na mão dos aplicativos. Deve estar na mão da política pública. Estão na mão, por exemplo, a questão da saúde foi fundamental, a história da contaminação e aglomerações. Lembram? Uma das nossas empresas, a Inloco, ajudou muito nisso, porque ela permite, com a geolocalização muito precisa, de 2 metros, saber se nós estamos em um aglomerado de 15, 20, 30 ou 500 pessoas. Então, a cidade dos fluxos significa a cidade dos dados. Dados que precisam ser usados em tempo real. Veja que desafio tecnológico e de política pública. Dados usados em tempo real para, eu até diria, e esse é o desafio, Clarissa, aqui no nosso mundo dos planos diretores. Nós não temos as ferramentas, elas são velhas, as ferramentas dos planos diretores, a lei de uso do solo, para tratar de uma cidade dos fluxos em tempo real, em plataformas físico-digitais. Nós precisamos rever radicalmente a nossa legislação, as nossas ferramentas e as nossas políticas para poder reconfigurar as cidades para abrigar essa nova configuração casa-trabalho, configuração híbrida. Esse é um grande desafio, é uma bela discussão, Bibi, obrigado pela pergunta. Obrigada a você, Cláudio. Clarice e Cris querem complementar, mas eu tenho uma outra perguntinha para fazer. A gente ainda não teve perguntas do pessoal aqui que está nos acompanhando. Se tiverem, por favor, compartilhem. Eu queria complementar, se quiser começar, depois eu falo. Não, um pouquinho assim, de como ajudar isso no desafio, por exemplo, do Hacker Cidadão. Acho que até perguntaram se estão esperando protótipos funcionais, MVPs. Ao contrário de outras hackathons, essa, pelo que eu entendi, vai ser um pouquinho diferente, me corrija o pessoal da organização, mas é justamente criar soluções de visualização de dados, porque hoje a gente tem, por exemplo, portal de dados abertos da própria prefeitura, a gente tem outros sistemas de informação, por exemplo, um que eu gosto muito de futucar, que é o ESIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Eles não são muito fáceis para as pessoas comuns. Então, assim, você entra no portal de dados abertos, você pode baixar dados brutos em diversos formatos, mas a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, tem a parte de visualização, mas ainda são poucas as soluções de visualização. Então, a proposta vai ser justamente esse mapeamento de serviços essenciais na cidade. Eu não sei se apenas de serviços públicos, ou se você pode ter outros tipos de serviços, eu não digo serviços, mas de soluções, por exemplo, para aumentar o poder de caminhabilidade. Por exemplo, Cláudio falou muito no Recife Antigo, ele escolhe rotas arborizadas. Como é que eu visualizo a arborização da cidade, por exemplo? Para eu escolher uma melhor rota para eu caminhar. No ESIG eu consigo ver alguma parte de vegetação, de árvores tombadas, mas é difícil, ele é bem técnico. Então, como é que eu posso ter soluções melhores para as pessoas poderem ter esse tipo de tomada de decisão? Ao invés de ter que ir à sede da prefeitura, eu tenho algum serviço que é aqui perto, seja de saúde, de educação, de coisa de documentação. Então, a gente poder visualizar melhor essa cidade. Então, vai ser um pouquinho sobre isso, essas soluções de visualização desses dados que são complicados, né, para a gente no dia a dia, para a gente incorporar essa nossa relação com os dados de uma maneira melhor, mais amigável e mais intuitiva. Ótimo. Concordo inteiramente. Cris, foi perfeita aí sua colocação, porque a complementação que eu ia fazer da fala de Cláudia agora vai ficar muito mais pertinente com a sua fala, porque uma coisa interessante que Cláudio colocou, né, sobre essa, vamos chamar de desatualização
de ferramentas de planejamento, né, não só do planejamento em si, mas de elaboração das regulamentações urbanas. Eu vejo que uma questão, Cláudia, que daria outro debate, a gente pode deixar para uma outra conversa, mas eu percebo ao longo desses quase 20 anos de estudos, de pesquisas, que o Brasil, particularmente Recife e a região metropolitana, tem um know-how muito grande de planejamento estratégico na escala metropolitana. E é reconhecido mundialmente por isso. Mas a gente não tem um investimento muito grande no planejamento da escala local. É exatamente essa cidade a 15 minutos. E nesse planejamento da escala local, eu percebo que aí entra a fala de Cris um pouco, que de um lado é excelente a gente ter um mundo de dados na mão, abertos, né, para a gente trabalhar, mas eu sou testemunha, tanto através das minhas pesquisas do Plano Cidadão, como também como participante de hackathons de dados abertos. Eu participei, eu acho, o último Mobility Hackathon, acho que não sei se foi no final do ano passado ou início desse ano, enfim, acho que foi no final do ano passado. E eu me lembro, assim, que era a coisa mais difícil do mundo, abrir uma tabela, e olha que eu sou uma tabela de mobilidade, de transporte coletivo, que eu estudo há 20 anos. Eu abria aqueles dados, olhava e assim, calma, peraí. Não entendia nada. E filtrar aquilo ali, tranquilamente, eu precisava de 1 a 2 horas bastante atenta àquela tabela. E certamente de consultas a especialistas que fizeram aquela tabela. Então, não é de forma alguma acessível, inteligível. E aí, nesse ponto, eu queria reforçar que eu acho, Cláudia, até, e aí é um convite para a Imprel, para o Porto Digital, né? Esses dados do Plano Cidadão, a gente fez exatamente com essa intenção de ser acessível visualmente, de qualquer gestor, cidadão, vereador, né, empresário, abrisse aqueles mapas e entendesse na mesma hora. Então, se vocês tiverem um tempinho, tanto o público que está assistindo como vocês, depois olharem para os mapas, vocês vão ver que talvez a totalidade ou uma maioria expressiva, vocês entendam com facilidade, não só o que está expresso nos mapas, como nos seus gráficos, né? E tem dados, assim, bastante alarmantes, que é uma coisa bem legal. Por exemplo, o mapa de iluminação pública, a gente, quando vê, a gente vê um monte de bolinha laranjinha, amarelinha, poxa, que legal, é bem iluminado. Só que, na verdade, a gente analisa a iluminação para as pessoas, a iluminação direta para as calçadas. E aí, quando você confronta isso com a sombra das árvores, você simplesmente reduz drasticamente o grau de iluminação para o ser humano, para as pessoas nas calçadas. E aí, não tropeçarem, né? Exatamente. Então, assim, para fechar esse comentário, eu acho que tem dois recados que eu deixo. Um é para a gente, realmente, o mundo está se voltando para a escala local, e nós, na vida urbana, principalmente agora na pandemia, é mais local ainda. Não é à toa que Cláudio Marinho, de forma muito inteligente, reduziu de 15 para 5, que é o micro-local. Não é mais o local, é o micro-local que a gente tem que viver, né? E, para isso, a gente tem que ter muita acessibilidade de dados, para que a gente não trabalhe de forma arbitrária e sim consciente, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse assunto. Concordo. Sensacional, gente. Muito obrigada aí pelas respostas. Acho que a última fala que você trouxe aqui, Clarissa, já vai emendar no meu último comentário aqui, para a gente poder já encerrar e respeitar aqui o horário, né? Então, realmente, o Cláudio nos trouxe esse raciocínio de 5 minutos, e realmente é algo que a gente questiona dentro do próprio desafio. Esse é uma cidade de 15 minutos. Então, quando a gente começa a pensar que as cidades brasileiras, né, elas têm um desenvolvimento muito concentrado, um olhar do poder público muito centrado nesse centro da cidade, nos centros de bairro ainda estão esse desenvolvimento muito tímido. Então, pensando no caso da cidade de Recife, nas áreas mais periféricas, com menos desenvolvimento urbano e um pouco mais de vulnerabilidade, vocês acreditam que esse conceito ele também pode ser implantado? Ele é suficiente ser implantado sozinho?
ou os nossos participantes vão ter um desafio maior de conseguir olhar dentro dessas áreas quando eles forem fazer os seus recortes de estudo? Queria que vocês trouxessem um pouco esse ponto de vista de vocês, tentar assim, contar um pouquinho, e depois a gente já pode encerrar com a fala de vocês, tá certo? Então, na mesma ordem, eu vou levar um minutinho só para dizer Medellín, 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 periferia Medellín. Qualidade para os mais pobres, muito mais qualidade. Isso significa olhar o metro, não é mais nem os 5 minutos. É o metro, é como você sai de casa, onde você pisa, qual é a escadaria que tem, qual é aí toda a história que Clarissa trouxe desses 12 elementos na microescala. Medellín, Medellín, Medellín. Periferia significa qualidade. Alguns experimentos, temos aqui o Compás, por exemplo, é um equipamento, mas o Compás é um equipamento que dentro dele tem essa qualidade. Ele precisa estar conectado. O nosso problema é na microescala. Aí Clarissa lembra muito bem, nós precisamos voltar ao planejamento de quadra, a tradição de Barcelona, o planejamento das rotas, é na microescala. Por isso que aqueles lugares que já têm alguma dinâmica microlocalizada, como é o caso do bairro do Recife, a experiência que eu relatei, você pode fazer experimentos. E o Hackathon, o Hacker Cidadão já fez isso, usar o bairro como laboratório. O Makerspace que Crisa que representa também já faz isso, está na Rua da Moeda. A gente tem que usar mais esses espaços semipúblicos, a ideia que também Clarissa trouxe aqui. Vou dar um exemplo. A conexão que o Moinho Recife está fazendo uma enorme reforma e continua a obra, mesmo no meio da pandemia, de conectar um complexo multiuso, habitacional, hotéis, escritórios, conectar a cidade, essa experiência que, veja, o próprio setor privado e do investimento imobiliário já está fazendo. Nós precisamos estimular isso em cada um dos lugares, desse drama urbano que é a cidade. Agradeço mais uma vez o convite e dar o tempinho aí para minhas companheiras aí de painel. É extremamente importante a gente incluir essa diversidade de olhares, vamos dizer também, assim, para a base, comunidade de base, porque já convive com diversos tipos de mobilidade que muitas vezes a classe média alta não está acostumado e não sabe sequer que existe, são extremamente criativos. Então, por exemplo, travessias, então, transporte fluvial, você vai de Santana para Santa Luzia, ele já tem transportes assim para fazer essa travessia de barco, por exemplo. A própria mobilidade no morro é um contexto assim também totalmente diferenciado com as suas necessidades específicas que precisam ser incluídas também na parte de soluções da cidade, e que passa, claro, por um sistema que a gente vai ter, que está já em discussão, principalmente na pandemia, da inclusão digital, do acesso à conectividade, à conexão à internet, também como um direito, assim, básico das pessoas. O próprio Porto Digital está com um projeto desse com a comunidade do Pilar, que é levar Wi-Fi, conexão de graça para toda a comunidade, o bairro da comunidade do Pilar, assim, para ter essa inclusão digital de acesso ao que a gente tem na internet. E cada vez mais aquilo, a parte da visualização vai ser mais importante, assim, o papel de tradutores e tradutoras dessa coisa completamente complexa para uma parte fácil de você entender e compreender essas soluções. Por exemplo, a parte assim, na periferia tem muito transporte por bicicleta. Você chega no portal de dados abertos, que é uma fonte riquíssima de dados que a gente tem. Por exemplo, você tem todas as multas da cidade ali no portal de dados abertos. Então, você sabe quais são rotas, que tipos de infrações estão sendo cometidas, as multas que estão sendo levadas, o horário, a localização. Se isso tivesse fácil para eu acessar, dizendo assim, eu sei qual é a rota mais segura para andar de bicicleta, eu sei o horário que vai estar mais seguro. Então, assim, você inclui pessoas que já estão andando a pé, andando de bicicleta, e que podem voltar a andar mais, porque a gente andava muito mais antigamente, mas passou a ter relações com a cidade, com aquela coisa dos muros, assim, que foi afastando disso. E eu volto, assim, a parte da visualização fácil, amigável, intuitiva dos dados, pode ter essa inclusão de diversos perfis, né, de cidadãos e cidadãs. Larissa?
Então, muito, muito interessante, Bibiana, e extremamente oportuno o seu comentário. E com ele, eu queria chamar a atenção de que quando a gente planeja, governa, projeta, desenha e intervém nas ruas, a gente viabiliza a melhoria de vida para todas as classes sociais, todas elas, né? E digo mais, assim, em todos os bairros, porque a gente entende que, como Cláudio Marimei falou, a cidade é um mar de fluxos, né? Então, assim, as pessoas de classe mais baixa se locomovem nas áreas mais ricas, as pessoas mais ricas se locomovem muito menos nas classes mais baixas, mas tangenciam essas classes, essas áreas. E o que é curioso na cidade do Recife vamos dizer, um problema da potencialidade que a gente tem, é que nossas áreas pobres em Recife não são tão periféricas. Nossas áreas pobres são misturadas em toda a cidade, o que eu vejo muito mais como potencialidade. Então, a gente tem zonas de interesse social em pleno centro. Então, no Plano Cidadão, por exemplo, a gente trabalhou as diversas EIs, com foco nas EIs de Santa Amaro, dos Coelhos, e a gente vê que, ao trabalhar essas rotas estratégicas, a gente atende toda essa população, né? De forma muito estratégica, muito importante. Então, é interessante que a gente some, além dos 12 indicadores, né, que a gente precisa trabalhar nessa escala local, microlocal, critérios de inclusão social também, né? Vários critérios, ou seja, uma análise multicritérios sobre esses indicadores para que políticas públicas sejam mais assertivas, justas e sustentáveis, né? Ou seja, por que escolher aquela via primeiro para reabilitar? Né? Tivemos recentemente na cidade uma reabilitação de vários quilômetros de calçadas. Mas como foram escolhidas essas calçadas ou trechos de calçadas? No meu ponto de vista, foi um avanço, sem dúvida, que a gente há muito tempo não tinha tanta reabilitação de calçada, mas faltou demais uma visão estratégica. Foi uma pena que, quando a gente acabou esse estudo em 2017, da visão das rotas estratégicas para o centro, já tinham sido escolhidas esses trechos de calçada, e no meu ponto de vista, era muito mais interessante escolher menos vias, rotas muito mais conectadas para serem trabalhadas de forma muito mais integradas e qualitativas, do que apenas trabalhar a pavimentação de calçadas e um plantio aqui acolá de árvores, sem integrar todos os elementos. Então, quando a gente tem essa visão estratégica, escolhe rotas assertivas, né, que inclui o máximo de pessoas, de classes, de grupos sociais também não favorecidos, a gente consegue, sim, iniciar, recomeçar, vamos dizer assim, não sei se é pretensioso, um outro tipo de desenvolvimento urbano, né, na cidade, muito mais inclusivo, e a sustentabilidade, que é um jargão, mas não por isso mesmo necessário, né? Então é isso, eu acho que rua é o lugar por excelência da coexistência de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as etnias, e para mim é o número 0 da política pública, e, claro, sempre ligado com as atividades e térreos de forma integrada, né? É isso. Perfeito, Clarissa. Estou de acordo aí com todas as respostas que vocês deram. Eu acho que essa discussão ela é muito importante. Fico muito feliz e honrada através do evento, a gente ter se reunido aqui hoje, porque eu acho que cada vez mais essas discussões precisam ser ampliadas, a gente precisa atingir novos e novos públicos, porque às vezes a gente fica dentro da academia, ficamos dentro da bolha das nossas discussões, e acredito que esse momento que vivemos de forma trágica, mas coletiva dentro da pandemia, é uma oportunidade da gente se questionar e questionar novas pessoas, né? Então, gostaria de agradecer o pessoal do Hacker Cidadão, agradecer Clarissa, Cláudio, Cris, por estarem aqui hoje. Foi um prazer conhecê-los no modo online. Espero um dia estar em Recife para conhecê-los pessoalmente, ou quando for São Paulo. Estamos aqui. Tá certo? Alisson, alguém mais gostaria de dar mais uma palavra para encerrar aqui? Senão, já agradecemos a todos que nos acompanharam. E a gente compartilhou alguns links aqui, mas depois a gente pode compartilhar as apresentações também no chat daqui do YouTube, que vai ficar gravado, tá bom? Beleza. Ok. Obrigada. Parabéns ao evento. Vamos em frente. Vamos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.